nessa ação penal 505-1606, continuidade do depoimento do senhor Eduardo Consentino da Cunha, com a palavra ao Ministério Público para indagações. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. Preliminarmente, só esclarecer que a investigação para o destino dos 7 milhões, ela continua acontecendo. Na realidade, os documentos da Suíça, primeiramente, só identificaram a sua conta. O Ministério Público está trabalhando para identificar a origem das outras contas que receberam esses recursos, inclusive algumas delas já identificadas. Em relação às minhas indagações, o senhor alegou que não declarou as contas porque se tratava de trusts, e como no caso de trust você não tem a posse direta dos valores, o senhor não poderia declarar. Só que no evento 2, AP Inquérito Policial 25, folha 24, tem um laudo pericial que aduz que a conta Netherton era uma conta de uma empresa offshore, cuja sede é em Singapura, e que era constituída por duas pessoas aparentemente de Singapura, Angela Nicholson e Xian Chong, como diretoras. Nesse caso, não haveria necessidade de declaração dessa conta offshore? Em primeiro lugar, não estou pedindo satisfação à Vossa Excelência do trabalho do Ministério Público. Vossa Excelência possa estar fazendo. O que eu estou falando é sobre o aspecto da indivisibilidade da ação penal. Eu não posso ser escolhido para ser processado se existe outros responsáveis. Em segundo lugar, a conta Netherton era um trust. E isso já foi perguntado por Vossa Excelência durante a oitiva do senhor Tadeu de Chiari, foi respondido por ele, e a nossa defesa vai juntar, se não juntou ainda, o Golden Trust da conta Netherton. E todo trust ele é feito em cima de uma empresa. O fato de existir uma empresa não significa que não exista um trust. Ela se transforma em trust mediante a sua destinação. Então não há necessidade, porque a Netherton é um trust à semelhança da Orion e à semelhança da Triumph, e será juntado o Golden Trust para a defesa. Certo. Voltando à questão que o outro juiz colocou do compliance do banco, realmente alguns formulários a sua gerente fala que o patrimônio é 16 milhões, um outro lhe fala que é 11 milhões de dólares, mas durante esse relacionamento com essa gerente Elisa e com a Mari, elas não questionavam a origem dos seus valores, considerando o seu cadastro constava que o senhor era um político brasileiro, portanto uma pessoa politicamente exposta? Em primeiro lugar, Vossa Excelência sabe, tem aí, dentro dos formulários de compliance, tem o formulário dos líderes políticos internacionais. Inclusive está no formulário que está na página 302 do PIC, formulário de líderes políticos internacionais, que feito em 2003 com o compliance da conta. Da página 312 a 309 do PIC, é exatamente isso que o senhor está falando, com relação a feito pelo Merrill Lynch, por Merrick Yonaga em 2003. Então, consequentemente, foi feito. Obviamente, quando eles fazem isso, há sempre entrevistas constantes. A Merrick Yonaga, como me conhece há 20 e tantos anos, quase 30 anos, certamente ela já faz isso há muito tempo. Então, ela conhece a origem, conhece as minhas atividades, e a partir daí, ela mesma passou a ser a referência quando foi para a Suíça. A transferência para a Suíça foi orientada por ela, foi acordada por ela, foi, digamos assim, corroborada por ela. Não foi, eu diria até que não foi nem espontâneo, eu diria que foi compulsório. Certo. Outra indagação que o Ministério Público tem, consta também nesse mesmo laudo pericial que eu referenciei, o senhor indicou o endereço de Nova York para correspondência porque os Correios brasileiros não eram seguros. Se Vossa Excelência viu o formulário, não tem assinatura minha nesse formulário, eu não indiquei nada. O que existe é o formulário anterior que se eu não me engano, não sei qual é a página do PIC que está, que fala que as correspondências têm que ser guardadas. E aí eles mesmo colocam na tradução do documento, nesse formulário anterior a esse aí, que se Vossa Excelência assistir, eu posso tentar procurar, eu só estou aqui com as contradições. O senhor, então, não foi o senhor que passou essa... Não fui eu. Esse endereço de correspondência é o endereço da Merrick Yonaga. Ela colocou o próprio endereço
e colocou, e não tem, esse formulário não é assinado por mim. E no formulário anterior que fala, diz que as correspondências têm que ser guardadas e que tem que ser colocado, que tem que ser orientado ao cliente para ter uma caixa postal em Nova York. Então foi dada, ela mesma deu a própria caixa postal dela. Essa informação foi preenchida por ela, eu não tive conhecimento e não tenho minha assinatura. E eu não faria isso. Eu optaria por não ter a correspondência, que seria muito mais fácil. Certo. Em relação ao e-mail, quem que é Carlos Trivoli? Foi feito com o banco e com trouxa, não sei o que, foi o nome que eles escolheram na hora e colocaram entre eles e fizeram. Eu só tinha senha de acesso. Essa conta foi criada pelo senhor ou foi criada... Foi criada em conjunto, numa dessas reuniões, eles criaram. Foi criado pelo banco, pelo operador do banco, pela gerente do banco. Foi criado junto com ele, no Hotmail, no e-mail, deu o endereço, ficou com a senha, eles ficaram com a senha e formularam a senha. Foi isso. Não seria mais fácil o senhor utilizar o e-mail que o senhor já detinha, o e-mail funcional da Câmara, dos deputados? A coisa é muito simples, não fui eu que tive essa iniciativa. Essa iniciativa se deu, como eu falei, apenas em 2012, em junho de 2012, muito em função desses depósitos correspondentes na Oreo, e que eu levei muito tempo para ter o conhecimento, até a confirmação, e o banco convencionou que era bom ter uma forma de contato para uma situação emergencial. E a situação emergencial se deu a partir daí, e por causa disso eles criaram. Foi opção deles, tinha que ser uma senha, o e-mail que eles tivessem acesso. Obviamente que eu não queria que eles tivessem acesso com a minha senha no meu e-mail pessoal. Então, o e-mail dessa finalidade feito, cuja utilização e senha se detinha entre o banco, entre mim e entre o trustee. Era um e-mail compartilhado. Era um e-mail compartilhado. Utilização compartilhada. Certo. Tem uma outra questão aqui em relação a Elisa Mailus, um e-mail enviado no dia 8/7/2015 para o Carlos Trivoli, ctrivoli0987@hotmail.com, em que ela pergunta da informação do último pagamento feito por Bell. Não sei o que é. Eu não respondi. A partir desse momento que houve o bloqueio das contas e que eu fui comunicado, eu acessei o e-mail somente uma ou duas vezes. E acessei até mesmo para poder saber se já tinham desconectado o e-mail, para poder, até era o caso, desconectar. Eu optei por não fazê-lo, porque poderia ser importante para a prova posterior se houvesse algum tipo de processo, seja na Suíça, seja aqui no Brasil. Então optei por não fazê-lo, por não apagar, poderia perfeitamente ter apagado, não o fiz, porque eu optei por deixar, mas eu não respondi, então eu não sei o que é. Entrei apenas uma ou duas vezes, e a última vez que eu entrei foi essa que está colocada lá no dia 26 de outubro de 2015. Certo. Essa oportunidade, o senhor comentou no início do interrogatório que possivelmente o senhor pegou emprestado o notebook do seu... Não, iPad. Acho é porque o meu escritório, Casey é meu assessor da Câmara, mas ele começou a trabalhar comigo depois de 2012. Ele não tem nenhuma responsabilidade na confecção do e-mail. Ele não fez absolutamente nada. Apenas a minha internet é muito fraca no meu escritório do Rio de Janeiro, e efetivamente naquele momento que eu acessei, era um dia que eu estava no Rio de Janeiro, já verifiquei. Consequentemente, eu utilizei o iPad dele, que talvez tivesse com uma conexão de internet em condições de acessar, que eu não estava conseguindo acessar através do meu computador. E qual que era o endereço desse seu escritório? NIMP 150, sala 3201. Que aqui, de acordo com a Microsoft, o acesso do case foi na rua Malheiros 76, Pavuna, Rio de Janeiro. Não sei, não tenho condição de dizer. Né? Certamente eu não estava na rua Malheiros. E nem eu pedi para ele fazer qualquer tipo de acesso. O senhor não pediu jamais para ele acessar? Não, ele nem sabia como acessar, ele não tinha esse conhecimento. Esses valores que abasteceram essas contas dos trusts no exterior, o senhor alega que um dinheiro que já estava lá há mais de 25 anos, correto? Correto. Eu dei as origens das contas. Eu citei aqui a conta do Kobe, no Merrill Lynch, cuja referência era 20, que tinha um trust, como eu falei, que era diferente, era o Danny Trust, que esse trust era o beneficiário da conta, não era o trust da conta, ou seja, tinha um trust para efeitos único e exclusivamente do patrimônio, no caso do benefício da minha morte. Depois eu citei a conta do Delta Bank Cayman, a conta Norvale 10762, e citei as contas do Merrill Lynch, da Oreo e da Trumf, que um AGO 3163, 165, 03W78 e uma conta anterior do Merrill Lynch anterior ao Trumf, que era da Glorieta, que eu não tenho um número exato, eu não consegui acessar, mas eu posso perfeitamente ainda obtê-lo. Ok. Mas esses valores inicialmente em Nova York, eles alguma vez foram remetidos do Brasil para o exterior? Nunca. Ou foram...
Valores que o senhor ganhou por trabalho no exterior. No exterior. Certo. Tem agora, em relação à imputação de corrupção passiva e até questionamento da defesa da prática do ato de ofício, o senhor pode nos explicar como funciona a administração pública federal em relação aos denominados sistema de indicação política para cargos públicos, distribuição de cargos no governo federal para partidos componentes da base? Eu praticamente já expliquei com relação a esse fato aqui com a pergunta do excelentíssimo senhor juiz, mas eu repito com o maior prazer. O que eu disse é que no momento que eu sou deputado federal, fui deputado federal por 4 mandatos. O primeiro mandato, que eu tomei posse em 2003 até 2006, eu era oposição ferrenha, então não tinha nenhum tipo de discussão a respeito de qualquer participação. No segundo mandato, de 2007 até 2011, consequentemente, nesse momento, sim, o meu partido, que naquele momento eu estava, que era o PMDB, ele passou a fazer parte integralmente da base, já que no primeiro mandato do Lula, a parte do PMDB que eu fazia parte era a oposição e outra parte fazia parte do governo. Então eu passei a fazer parte, juntamente com quase toda a bancada inteira, e a partir daí o PMDB, no caso da Câmara, indicou 3 ministros, que foram os ministros da Agricultura, Renan Stefanes, o ministro da Integração, Gedel Vieira. O senhor já respondeu isso, né? Queria alguma coisa a complementar? E depois os cargos de segundo escalão, ou seja, basicamente é normal que os partidos que compõem a base que votam com o governo, que pretendam e tenham acesso a indicações para cargos em determinadas áreas. E foi isso que o meu partido fez, e a parte que a mim coube dentro dessa coordenação não tinha a ver com a Petrobras. Essa parte da Petrobras, que é objeto da denúncia, ela coube a Fernando Diniz e a bancada de Minas Gerais, corroborado pelo depoimento de todos os parlamentares da bancada de Minas Gerais que aqui estiveram. Mas mais objetivamente, esses indicados políticos, qual que era o compromisso que eles tinham com o partido? O que eles davam como contrapartida para o partido para serem indicados e se manterem no cargo? O que você busca com a indicação de alguém é que ele tenha um bom trabalho, que ele possa ter atividade política, que possa engrandecer o mandato de quem da bancada que o está ajudando. Então, o exemplo clássico disso aí que eu falei aqui, nesse caso da bancada de Minas Gerais. A bancada de Minas Gerais buscava o desenvolvimento do gás, da Gasmi. Por isso é que eles pediram a diretoria de exploração. Depois, pela circunstância política, acabaram com a Internacional. Não sei o que eles vão fazer com a Internacional. Enfim, são coisas, circunstâncias diferentes. O nosso caso da bancada do Rio de Janeiro, a gente tinha Furnas com uma presença muito forte no Estado, empregadora de mão de obra, então tinha interesse político, tinha construções em andamento de Furnas para gerar energia no Estado. Enfim, você busca atividades públicas em que você possa ter benefícios políticos do exercício do mandato. Então, eu posso falar isso muito claro, porque eu, quando fui presidente da Telerge, eu tinha o apoio dos parlamentares na época. O que os parlamentares me pediam na época? Que eu pudesse instalar telefone o máximo que eu pudesse, que eu extravasse o plano de expansão, que eu levasse a telefonia celular com o maior número de espaços. Essas questões foram apuradas na Operação Lava Jato, da necessidade de pagamento de percentuais do contrato, de propinas para os políticos e agentes públicos da Petrobras. O senhor, no seu exercício de cargo de deputado federal, o senhor tomou conhecimento alguma vez, alguma conversa? Não, eu não tomei conhecimento, e para deixar bem claro, com relação à Petrobras, menos ainda com relação à Petrobras. Normalmente, o que você procura fazer é que os parlamentares, sempre os parlamentares dos partidos, buscam no partido auxílio para a sua campanha eleitoral via o partido na época da campanha eleitoral. É essa forma que a gente sempre assistiu. Essa de receber participações em qualquer tipo de negócio eu nunca vi. E não vi na Petrobras, e tampouco com relação a esse caso específico, com relação à bancada, nem com a bancada de Minas Gerais, nem com outra que eu conheça. Nesses 25 anos, o senhor nunca internalizou nenhum valor dessas contas? Não. O senhor nunca quis usufruir o dinheiro no Brasil? Qual que é a razão? Eu utilizava os recursos, primeiro, os recursos patrimoniais, e esses recursos patrimoniais que existiam, eu buscava, de uma certa forma, ter como aplicação. Eu usava, basicamente, em consumo, em viagens ao exterior, muitas vezes eu usei, e fora disso, eu não usava. Certo. Depois é que houve outros momentos, enfim, há vários momentos nessas situações, mas todas as situações eu avisava como se fosse uma caderneta de poupança, e nunca com o objetivo de poder utilizar deles. Certo, mas duas questões, excelência, já me caminhando para o encerramento. O senhor Felipe Diniz, o senhor comentou que depois da morte de Fernando Diniz, o senhor passou a ter o contato com o Felipe Diniz para cobrar esse... Não é para cobrar. O meu contato com o Felipe Diniz foi muito maior do que cobrar. Eu não tive contato para cobrar. Eu tive contatos periódicos
para ajudá-lo, para assisti-lo. Ele buscou em mim, digamos assim, um apoio para a situação difícil que ele estava vivendo, ele e a família dele, pela desorganização, pelo desconhecimento que ele tinha das coisas todas. Eu o orientei muitas vezes na forma que ele podia buscar resolver os problemas dele. Então ele teve um aconselhamento comigo, eu tratei quase como se fosse não vou dizer um filho, porque para a idade dele não é tão grande, mas eu tratei quase como se fosse uma pessoa da minha família, pela consideração que eu tinha por Fernando Diniz. Acima de tudo, eu era muito amigo do Fernando Diniz. A morte dele me impactou muito. Se eu tivesse que perder apenas o dinheiro que eu tinha colocado para ele, em função da morte dele, a perda teria sido a menor possível. Para mim, a perda maior foi a morte dele, quem eu era muito ligado. Então, consequentemente, eu quero lhe dizer que eu tratei ele e procurei saber se ele estava precisando de ajuda, não para cobrar. Cobrar é uma consequência do processo. Ele tinha condições, recuperando o patrimônio do pai dele, e se as coisas que estavam combinadas com o pai dele pudessem ser cumpridas, ótimo. Mas se ele dissesse que não podia, eu rasgaria o documento e abriria a mão de qualquer coisa da dívida. Certo. E o senhor comentou que tinha conhecimento que o pai dele tinha uma casa no Lago Sul, no nome de uma offshore. Não, conhecimento não. Eu tinha certeza, e isso inclusive foi corroborado em depoimentos aqui, a casa onde ele recebia. O senhor não achou estranho o fato de ele ser parlamentar, ter uma casa no nome de uma offshore? Ele tinha conta no exterior com a aplicação da Madoff. Eu não perguntei como é que era, eu não conhecia o imposto de renda dele, não tinha obrigação de fazer. Cada um que responde pela sua forma de obter a vida. A forma como ele obteve o patrimônio dele, caberia a ele explicar e não a mim. Então ele era meu amigo, eu sabia da situação, sabia de tudo, sabia que ele tinha casa com offshore, sabia que ele tinha conta com a aplicação da Madoff e sabia que ele tinha mais patrimônio, que eu não sei se o filho dele conseguiu recuperar. Certo. E o senhor João Augusto Henriques, o senhor então nunca teve nenhuma tratativa com ele pessoalmente, em sua casa, por telefone? Foi... Seu João Augusto Henrique, tratativa com o seu João Augusto Henrique, eu não tive nenhuma. Tratativa nenhuma. Certo, estou satisfeito, excelência, agradeço. O assento de acusação tem informações? Sem pergunta. O defesa do próprio acusado tem questões? Sim, excelência. Vamos lá? Sim. Talvez puxar um pouquinho. O senhor praticamente em 1h36 respondeu a todas as questões que o juízo fez ao senhor e elucidou as questões que a defesa também lhe apresentaria, fez um resumo das suas atividades públicas, das suas atividades privadas, falou dos seus mandatos, de como que o senhor ingressou ao PMDB, de como que o senhor passou a apoiar o governo Lula, a divisão que havia das bancadas do PMDB, quem eram os líderes, o que cabia a cada bancada. Nesse quadrante, o senhor tem alguma coisa a mais que o senhor gostaria de esclarecer? Talvez só um pouco mais de aqueles detalhes, porque os detalhes, às vezes, eles fazem toda a diferença, porque são considerados de uma forma obtusa em alguns momentos. Então, a minha posição no primeiro mandato era radical. Eu não tinha como, sendo opositor, ter qualquer tipo de ingerência na Petrobras ou qualquer outra empresa. Imagina, a Petrobras é a maior empresa brasileira, é a maior empresa do governo. Como é que situações envolvendo período, porque há outras situações que há acusações, como é que em 2006 eu na oposição poderia ter qualquer tipo de relacionamento com a Petrobras? Então nenhum. Tampouco em 2007, tampouco alguém que estava iniciando seu mandato, porque as pessoas me olham muito como presidente da Câmara. Eu não sou presidente da Câmara desde o dia, eu não fui presidente da Câmara, desde o dia que eu assumi o mandato. Eu comecei meu primeiro mandato na oposição, o mandato na oposição é mandato de briga, não é mandato de qualquer tipo de outra natureza que não seja briga. 2007 a 2010, quando a gente teve que recompor essa situação do PMDB, 2010 fomos para a aliança com o PT, indicando o Michel para vice. Só aí, em 2013, quando o Henrique Alves, que deveria ter sido presidente da Câmara no primeiro biênio, já do mandato de 2011, não foi, porque o PMDB acabou não elegendo a maior bancada, elegeu o PT, fez um acordo que o Marco Maia fosse o primeiro presidente e o Henrique o segundo. Só com a eleição do Henrique, com a ida do Henrique para a presidência, é que houve a oportunidade de eu poder crescer em poder e poder disputar e ganhar a liderança da bancada. A partir de fevereiro de 2013, é que eu adquiri maior notoriedade. E a partir do exercício da liderança, é que eu busquei construir uma candidatura à presidência da Câmara e obtive êxito. Então, e obtive êxito praticamente também em confronto
com o PT, não foi digamos assim, em acordo com o PT. Eu tive uma relação muito conflituosa, seja como líder, mesmo no período que apoiava, a tal ponto que é público, notórias rugas e os atritos que eu detinha, que acabaram até culminando com muitas das acusações durante o processo de impeachment do ex-presidente. Então, não há que se falar que eu estava buscando qualquer tipo de espaço de máquina como objetivo do mandato. Eu exerci o mandato pela competência, pelo conhecimento, pela dedicação e pela lealdade de representar a bancada quando fui instado a fazê-lo. E representar a bancada, ser líder da bancada, não significa você mandar na bancada. Significa você fazer aquilo que a maior parte da bancada assim deseja. É você vir um despachante da bancada. Você tem que, às vezes, procurar fazer ou procurar assuntos porque o deputado A, deputado B, deputado C acabam me pedindo. Então, a história simplória do meu mandato é essa, que culminou com a presidência, mas eu não comecei na Câmara como presidente da Câmara. Eu não tinha esse poder, como foi colocado aqui por um delator, numa suposta conversa, de ser a palavra final, que, aliás, então, o líder colocou bem claro que eu não tive a palavra nem inicial, nem a final de uma nomeação. Eu não tinha, em 2007, a condição política de ser a palavra final de qualquer coisa. Eu não tinha essa projeção ou esse poder que querem me atribuir. E de ser o único cara que dá a palavra final, quando o presidente do partido era o Michel Temer, que hoje é presidente da República, o líder Henrique Alves, foi ministro, governador, foi presidente da Câmara, eu tinha personagens como o Gedel, como o Fernando Diniz, como vários outros, muito mais fortes, como coordenando bancada. Então eu não tinha essa condição de estar a palavra final por nada. E esse delator, que aqui falou, ele falou baseado numa conversa com o terceiro, ele não comprovou essa palavra. E mesmo que fosse uma verborragia de um terceiro, não restou comprovada por nenhum depoimento. Aliás, um delator que está condenado, que efetivamente até eu tive a oportunidade de ler uma sentença na semana passada, e até empresa privada esse delator estava roubando. Na empresa X, quando foi acusado, que não foi criminalizado por ser uma empresa privada, mas está claro no processo que ele, até a empresa privada que ele foi trabalhar com o senhor Petrobras, ele roubava. Então, o senhor conhece o Eduardo Musi? Nunca vi na minha vida o senhor Eduardo Musi. Vi aqui no dia que veio depor. O senhor nunca esteve com ele? Nunca estive com ele. Um ponto importante, mas eu quero lhe perguntar expressamente, a denúncia afirma que o senhor se reuniu com o senhor Jorge Zelada, dia 12 de setembro de 2010, isso foi utilizado como uma prova de ato de ofício, o senhor teria pedido uma permissão para pousar no helicóptero, prefixo YMH, o senhor nesse dia estaria supostamente com o prefeito Eduardo Paes, o senhor estava aqui no dia que o Eduardo Paes depois. Isso aconteceu? Esse fato aconteceu? Bom, vamos colocar exatamente o que aconteceu. Eu vou dizer exatamente o fato que aconteceu. Eu tinha uma agenda de campanha, primeiro que era no domingo. Não faz sentido ninguém fazer nenhuma reunião no domingo. Segundo que era a véspera da eleição de 2010. Estou falando 12 de setembro de 2010, com a eleição seria 1 ou 2 de outubro de 2010. Era um domingo de campanha que eu tinha 3 agendas com o Eduardo Paes. Uma no Estácio, numa igreja, outra em Urucânia e outra na Pavuna. A gente calculou, eu fretei um helicóptero naquele momento, com a PPYMH, para que a gente pudesse sair do Estácio e conseguir chegar a tempo da Urucânia, porque tem a agenda de um prefeito, um domingo de campanha, há 3 semanas da eleição, eu tenho que aproveitar. Aquilo significava uma possibilidade de aumento de voto para mim, na medida que ele conseguisse cumprir o máximo de agenda comigo. Então, consequentemente, a gente fretou o helicóptero. O que aconteceu naquele dia? Você tem um domingo, você só tem 3 lugares que você pode, no centro da cidade, utilizar para poder pousar um helicóptero. No Santos Dumont, no Tribunal de Justiça ou na Petrobras. E o que aconteceu? No Santos Dumont, o tempo que você chega no Santos Dumont para poder ter acesso ao helicóptero e decolar é mais rápido de carro. Você perde quase 30 minutos para fazer isso sem a permissão de decolar. Não há, você tem que passar por raio-x, você tem que ver alguém para te buscar, chegar por transporte até o helicóptero. Então, o tempo é muito grande. O Tribunal de Justiça não estava funcionando no domingo. Então, a minha secretária, que cuidava da minha estrutura de campanha, pediu à Petrobras para poder utilizar o heliporto para esse embarque, se fosse opção. Ocorre que na hora que a gente saiu do Estácio, o Eduardo Paes, que tem muito medo de helicóptero, ele falou, não, vamos de carro mesmo que a gente atrasa, eu fico mais tempo com você, esquece esse negócio de helicóptero. Nós fomos de carro. E tanto, o helicóptero não decolou para mim, o helicóptero decolou, segundo o documento que está, do DECEA, para ir para o dos Reis, que não foi comigo. Então, e se fosse o dos Reis, não é a sede da Petrobras. E mais, esse helicóptero que estava sendo utilizado nesse dia para uma reunião, ele não só não decolou,
comigo, como eu não usei, como também a Petrobras forneceu um documento que foi juntada quando a apresentação da denúncia do Ministério Público e que, infelizmente, não foi considerada na aceitação da denúncia, não aqui. Esse documento foi juntado ainda quando estava no Supremo e, não sei por que carga d'água, não foi considerado. Mas houve um documento expresso, uma certificação da Petrobras, que nem eu estava lá no dia 12 de setembro e nem o diretor-geral Celada lá esteve. Então não pode ter havido uma reunião de fantasmas num domingo de campanha eleitoral. Então é uma afirmação absolutamente atípica, maldosa, que poderia ser perfeitamente comprovável, e se tivessem visto o documento que eu juntei na época da constituição da denúncia, não faria parte nem do voto do eminente relator naquele momento. Um segundo ponto é relativo à questão das contas. O senhor tinha conta no exterior? As contas no exterior, que eu já falei, eu detinha as contas, houve contas e depois houve trustes. As contas elas advêm no período de mais de 25 anos. Essas contas que eu detinha, elas foram apenas em duas instituições financeiras, no Delta Bank e no Merrill Lynch. Merrill Lynch que depois virou o Juris Bafra, Merrill Lynch Banco Suíço. Nas contas que foram colocadas, que detinham inicialmente estruturas de empresa e depois que viraram estruturas de trust, principalmente depois do momento em que o Banco Central se regulamentou. É bom deixar claro aqui que o Banco Central, inclusive, mudou a normativa com relação à aplicação depois desse episódio. A normativa de resolução emitida pelo Banco Central para tentar incorporar a situação trust depois que esse caso se tornou público e que houve a contestação. Isso era bom que uma excelência comum da defesa pudesse até juntar para mostrar que tanto eles não tinham entendimento que tinha obrigação de declarar, que eles mudaram a normativa. O fato de mudar a normativa significa que eles entendiam que a normativa estava fraca. Ok. No processo de separação da sua primeira esposa, em 1996, o senhor noticiou a existência de uma dessas contas? Nesse processo de separação que está, ela noticia a existência de conta. E ela noticia justamente o nome da oficial da conta, Américo Konaga. E ela junta, inclusive, um extrato do ano de 1995 de movimentação da conta, que está no processo. Nós vamos juntar esses documentos que são aqui no... Também, esse cópia, não está ainda nos autos, excelência, mas será juntado ao processo de separação. Nós tivemos acesso essa semana ao processo de separação de 96. Consta aqui a manifestação da sua ex-esposa dizendo que o senhor ocupava um cargo na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Zaire. Eu ocupava. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Zaire, eu era conselheiro e ocupei o cargo de diretor da Câmara. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Zaire, ela tinha como presidente uma pessoa já falecida, que foi meu sócio, Josefina Hernandes de Freitas Viegas, foi meu sócio na empresarial do Comércio Exterior, e também obteve o trancamento da minha armação por extensão da minha decisão nesse ano de 1997, referente à movimentação de 1988, quando lá ele detinha uma offshore, que é a Offshore Scott Corporation, com conta no Delta Bank, no banco que a gente detinha a conta, e que eu era autorizado a assinar nessa conta em 1988. E essa conta é que era a motivação da denúncia. O senhor falou sobre a Mary Konaga, o senhor falou sobre a Elisa Maílios, são duas funcionárias do Merrill Lynch, e também falou, mas não mencionou o nome, eu acredito que seja essa pessoa, uma pessoa chamada Luiz Maria Pineirua, representante do Posadas e Vicino, consultores internacionais. Esses são os trustees que foram nomeados, né? Tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar em relação a essas três pessoas que faltou o senhor falar? Não, falta acrescentar o seguinte: é impossível você fazer prova daquilo que a gente está falando sem ouvir essas pessoas. Até porque você conhecer a minha movimentação, para saber da origem do meu patrimônio, para saber da origem da existência de recursos, é importante que seja obtida a última dessas pessoas, para poder corroborar tudo que a gente está falando. Não ouvir essas pessoas vai significar deixar um hiato de coisas que podem ser confirmadas e que prejudica sensivelmente a nossa defesa. O senhor poderia falar sobre a conta Copec? Bom, muito importante falar da conta Copec. A conta Copec, e aí é importante colocar, porque inclusive até tem documento juntado na denúncia, e é muito claro isso aqui. Se eu não me engano, na página 78, tem uma parte de um facsímile que fala o seguinte: na conta Copeg fala credit card use only relativos à conta do número que é da Triunfo, 466857. Bom, essa conta Copeg foi aberta por mim
na pessoa física da minha esposa como uma conta de cartão de crédito. Eu fiz essa abertura dessa conta, eu obtive o cartão de crédito em nome da minha esposa, primeiro porque ela viajava com mais regularidade para poder assistir filhos nossos que viajavam no exterior, em segundo lugar, obviamente talvez o banco nem aceitasse abrir uma conta, nem mesmo para cartão de crédito em meu nome, por ser politicamente exposto e era fora do trust. Eu interrompi um minuto para o tamanho do áudio, gente.